Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos falar de renda mínima universal? Será que isso faz sentido? O que é necessário para a gente conseguir isso? Quais são os problemas? E mais importante, por que o nosso querido Paulo Guedes, que é o economista liberal brasileiro, ele parece tão feliz, tão à vontade com essa ideia do governo se relacionar diretamente com os pequenos, com as pequenas e médias, com as pessoas autônomas, etc. Me acompanha para a gente debater isso. De início, pessoal, para você ter a renda mínima universal, há dois problemas que a gente tem que enfrentar. O primeiro problema é que a gente é um país pobre, a gente não tem uma arrecadação muito grande. Então, o problema maior de uma renda mínima universal é funding, né? Financiamento dessa renda. A gente tem no Brasil a gente quer ser uma Europa sem produzir como uma Europa. A gente quer ser uma Europa sem gerar riqueza como uma Europa, né? Nós somos um país pobre que quer ter um nível elevadíssimo de welfare state, de estado de bem-estar social. E o que acontece é que, se por um lado a gente odeia o empreendedorismo, né? Não são todos os brasileiros, mas a nossa classe política nos últimos anos, né, nas últimas décadas, sempre foi meio tirar o brasileiro da lógica do empreendedorismo, de ganhar dinheiro, de vencer na vida, de enriquecer. A gente sempre pensou assim, eu quero uma casa no campo, né, para compor rocas rurais. Quer dizer, a moralidade do brasileiro sempre foi uma moralidade anti-prosperidade. Isso gera um problema, né, porque dinheiro, arrecadação de impostos, é trânsito financeiro, tá certo? É muito movimento financeiro. É a gente comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Isso é que gera imposto grande que permite que a gente tenha essa renda universal. A Suíça, por exemplo, ela fez um plebiscito para tentar pagar para as pessoas 3.600 euros por mês. E, se não me engano, o plebiscito perdeu por 60-40. Quer dizer, o povo suíço não quis essa renda mínima universal para todos os suíços, mas ainda assim havia 40% dos suíços interessados, né? Aqui no Brasil a gente não consegue fazer uma coisa desse tipo, mas a gente já tem um programa de distribuição de renda, por exemplo, que é o Bolsa Família. Tem várias outras bolsas que as pessoas ganham para reduzir a sua vulnerabilidade, mas não é exatamente isso que seria uma renda mínima universal, né? Apesar de se parecer demais. Então, o problema maior é a questão do financiamento. Dá para pagar? Até que ponto? O Bolsa Família, por exemplo, é um programa extremamente barato para o benefício que ele traz de reduzir a vulnerabilidade social das pessoas. Mas essa questão do funding, do financiamento, do orçamento, é uma questão que pode ser resolvida. Não acho que seja intransponível, mas o ideal seria que nós fôssemos um país que vibrasse com o sucesso econômico, né? Que a gente quisesse que as nossas pessoas pobres se tornassem ricas e não que se tornassem curral eleitoral ou qualquer outra coisa. O primeiro ponto é o funding. O outro ponto é que esse é um risco enorme que nós corremos e foi esse o motivo pelo qual os suíços não quiseram receber 3.600 euros por mês, se não me engano era esse o valor. A gente corre um sério risco quando a gente entrega para as pessoas um volume mínimo de subsistência, né? De tirar delas o interesse por crescer na vida. E isso é um problema grave, porque, como eu te falei, a gente só enriquece se nós tivermos o espírito de empreendedor, o espírito de crescer, o espírito de produzir, o espírito de aumentar, o espírito de ter cada vez uma vida melhor em todas as pessoas, ou na maior parte das pessoas. Então, existe um risco enorme, e o Bolsa Família, de certa forma, eu não sei se já tiveram experiência nesse aspecto, mas eu tive bastante quando eu tive que contratar uma pessoa para ficar mais tempo em casa por ter tido filho, e era recorrente as pessoas pedirem para você não registrar na carteira. Eu não fazia isso porque eu não tenho nada contra, eu não estou fazendo nenhum julgamento moral da pessoa, não, mas ela não queria que eu registrasse na carteira. E para mim era ruim, porque eu não queria ficar descoberto, não queria ser processado na Justiça do Trabalho, nem nada disso. Aí eu tive que aceitar uma pessoa que não recebia Bolsa Família. Mas foi difícil aceitar alguém, né? Foi difícil achar alguém, perdão, no Rio naquela época. Então isso é uma coisa um pouco grave. No caso específico do Bolsa Família, se ele tivesse um link, não falo de porta de saída, todo mundo trata isso como uma grande bobagem, né, ou com um negócio assim, você está indo contra pobre. Não, eu acho que a gente devia fazer o contrário, a gente devia aproveitar isso, né, que esse cara está num programa e usar esse programa para estimulá-lo ao sucesso, né? Assim, você ganha 200 pratas, a sua família 200 ou 300 reais, se você conseguir um emprego com carteira assinada, você vai ganhar, em vez de 200, 300, em vez de 300, 350, quer dizer, eu vou aumentar o seu Bolsa Família se você conseguir um emprego de carteira assinada. Isso não é para o governo, não é ruim, porque
se o cara consumia 300, 350 reais por mês, que é muito pouco, ele quase não devolvia imposto. Se o cara passa a consumir 1.300 ou 1.350, porque ele vai ter a carteira assinada do outro lado, ele vai gastar e vai trazer o imposto para o governo que é maior do que o governo está dando para ele. Então isso não é grave, a questão não é grave. O que é grave é a gente tirar da pessoa aquele ímpeto que é fundamental para o país crescer. Então assim, se o Bolsa Família fosse também um estimulante para as pessoas serem empreendedoras, tá? Um estimulante para que as pessoas criem seus próprios negócios, sabe? Agora, o cara ter medo de perder, se você pega uma família muito vulnerável, que ganha 500 reais por mês, 600, aquele cara, para o cara fazer os 600 reais por mês em biscate, em bico e etc., é difícil. Então ele tem muito medo de conseguir uma coisa de 1.000 pratas, né, um saláriozinho, um empregozinho de 1.000 pratas, de 1.200 pratas, perder aqueles 600, tá certo? E eventualmente perder o emprego. É difícil para o cara. A gente não, no meu entendimento, isso aí não é verdade, não. É só a minha opinião. Na minha opinião, a gente deveria utilizar o Bolsa Família para estimular o empreendedorismo, para fazer as pessoas terem mais vontade de vencer na vida, né? E aí que vem o nosso debate a respeito do porquê que talvez... Eu não conheço Paulo Guedes, eu não sei se é isso que passa na cabeça dele, mas é muito interessante ver um economista que me lembra tanto o Roberto Campos, né? O Guedes ele fala melhor do que o Roberto Campos, ele é mais eloquente que o Roberto Campos, mas as ideias são muito parecidas, né? E o Roberto Campos é provavelmente o maior gênio da economia do Brasil de todos os tempos. A boa parte das pessoas odeia ele, né? Chama de Bob Fields, entregador e tal. Mas se você tiver a oportunidade de ler o livro dele, A Lanterna na Popa, você vai conhecer os motivos do nosso enorme subdesenvolvimento, recomendo, são 1.700 páginas, né? Mas o que levaria um economista liberal como Paulo Guedes a se mostrar tão feliz com o fato da gente estar descobrindo 38 milhões de brasileiros que estavam na informalidade, que não existiam, né, nas contas oficiais. Acho que foram 3 milhões de brasileiros que não tinham nem certidão de nascimento. Quer dizer, por que você vê um cara que é um economista liberal, que a gente olha para um economista liberal, a gente normalmente pensa o seguinte, pô, esse cara quer só ensinar a pescar, esse cara não quer dar dinheiro nenhum, esse cara quer destruir o Estado e etc. Né? Só que não é nada disso. O economista liberal, tem o libertário, tem aquelas pessoas muito radicais, essas realmente têm interesses diferentes. Mas uma pessoa como Guedes, uma pessoa mais ponderada, etc., ele sabe que o Estado, muito bem administrado, é enriquecedor. O Estado do Brasil, o Estado brasileiro, costuma ser empobrecedor. Ele dificulta o seu empreendimento. Né? Você quer empreender, você quer levar, por exemplo, saneamento básico para um lugar onde 100% das pessoas não têm, é um supermercado, né? Mercado enorme. Mas você tem que pedir a bênção. E essa bênção leva, às vezes, 20 anos. Né? Isso, assim, além de questões de corrupção, que é gravíssimo, né? Um dinheiro estrangeiro que vem para cá e se envolve em corrupção, olha a quantidade de coisa que aconteceu na época do Petrolão com empresas estrangeiras que se envolveram com isso. Gente presa, processos gigantescos, os caras não podendo fazer negócio nos Estados Unidos por causa do ato de corrupção que eles têm lá. Quer dizer, é grave, não é? O Brasil sempre foi um impedimento, né? O estilo do Estado brasileiro sempre foi um impedimento para a gente enriquecer, né? E o Paulo Guedes, ele não é desse tipo. Ele quer um Estado brasileiro que exista, ele quer um Estado brasileiro presente, minha opinião, né? E ele ficou muito feliz de descobrir essas pessoas, porque na hora que você tem o contato delas, na hora que você tem acesso a elas, na hora que elas confiam em você, você pode soltar um microcrédito, como ele está fazendo, não é microcrédito, mas está fazendo crédito para pequenas e médias empresas. Hoje eu ouvi falar em um empréstimo de 1,5%, 1,25% mais CDI, ou mais Selic, né? O que hoje daria na faixa de 3, 4% ao ano. Ao ano, compara isso com o juro bancário. E vai ser dado através do banco, né? E quem é o garantidor é o governo, o Tesouro, tá? Então, assim, a impressão que eu tive é que ele, ao se relacionar com essas pessoas, ele vê, né? Essa pessoa que ele está vendo do outro lado, que é a pessoa que nunca teve nada do governo, essa é a pessoa que ele adora, essa é a pessoa que ele quer, porque esse é o cara que se vira, esse é o cara que trabalha, esse é o verdadeiro empreendedor, esse é o cara que leva o Brasil adiante, é a formiguinha que leva o Brasil adiante. Por isso a empolgação dele de descobrir esse cara, de se relacionar com ele. Esse é o cara que não está recebendo nada de político nenhum, esse é o cara que não está recebendo favor de ninguém, esse é o cara que luta pela comida dele no dia, entendeu? E se ele não conseguir, ele está ferrado. Quando o cara descobre isso e fica nessa felicidade, ele imagina que ele pode aproveitar o caminho que foi aberto do relacionamento para isso,
não é? E aí você fica pensando assim, pô, mas mesmo assim não é estranho que o governo esteja se relacionando com essas pessoas, não deveria ser todo mundo livre? Gente, olha só, reduzir o Estado não é reduzir o papel do Estado, é reduzir o poder do Estado, tá certo? Poder sobre você, né? Na cabeça do Guedes, se você entregar para uma pessoa dessa a opção, você prefere ir para um colégio que eu coloco a professora, que eu coloco a linha didática, que se não tiver professora porque eu não tive dinheiro para pagar, você não pode reclamar para ninguém, porque ninguém consegue reclamar para o governo, que se a professora faltar porque fez greve, você não pode reclamar, que você não pode sair do colégio de jeito nenhum, você não pode escolher. Você prefere isso ou prefere que eu te dê um voucher de R$200 ou R$300? Eu não estou dizendo que o voucher é a solução, é panaceia, nada disso. Estou só tentando identificar o que pode passar na cabeça de um liberal para ficar tão feliz de se relacionar com essas pessoas. Então, quando você entrega para o cara R$200 ou R$300 para que ele selecione o colégio do filho, quando você entrega para o cara uma opção de eventualmente entrar num plano de saúde popular, ou vários planos de saúde populares competindo, que isso é bem liberal econômico mesmo, né? Competição, e em vez desse cara depender do SUS ou depender exclusivamente do SUS, ele tem essa possibilidade de comprar um plano, entrar num plano. Na cabeça do Guedes, né, na cabeça dos economistas liberais, isso é reduzir o poder do Estado sobre você. E isso é altamente liberal. Reduzir o poder do Estado sobre você, né? Talvez esse relacionamento que o Guedes quer ter cada vez mais próximo com essas pessoas invisíveis, que são as pessoas que precisam do empurrão, já são empreendedoras, já são orgulho do Brasil, boa parte delas, são aquelas pessoas que não têm apoio de ninguém e sobrevivem, com enorme dificuldade, sem pedir nada. Essas pessoas, talvez, a gente consiga dar um empurrãozinho nela para se tornarem realmente pessoas, fazerem um curso no Sebrae, tá? E eventualmente poderem funcionar como algum programa piloto para fazer voucher de educação ou voucher de saúde, sabe? Então, eu acredito que o Guedes esteja vendo, minha sugestão, não sei se é verdade, é minha opinião apenas, né? Eu não o conheço. O Guedes, até onde eu sei, não sei se ele tem livro, eu nunca li nada dele. Nem artigo, talvez deva ter artigos, né? Mas eu não sei se o pensamento dele é esse. Mas o fato de você ver um liberalzão clássico mesmo, todo empolgado com esse relacionamento do governo com os pequenos e médios, me dá a impressão de que ele está vendo nesse pessoal uma redenção para o Brasil, uma redenção para o empreendedorismo brasileiro, para a gente transformar de vez o Brasil em um país na direção da riqueza, né? E não na direção do atraso, em que o governo te diz como você deve ser, como você deve agir, qual é a moral que você deve ter, em quem você deve votar, quais colégios você tem que escolher, qual linha de pensamento você tem que escolher. Talvez na cabeça deles seja uma forma, descobrindo essas pessoas, seja uma forma de levar essa galera para a libertação, para a liberdade econômica, para a liberdade de pensamento, para a liberdade financeira. Não sei, me parece.